Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os radiovintes. Vamos dar início a mais um programa Economia Viva. Continuamos hoje com o debate do Orçamento de Estado, que já foi depositado na Assembleia Nacional. São mais de 86 bilhões de escudos previstos, aparentemente muito dinheiro, distribuídos pelos diversos setores da governação. Na semana passada analisámos a conjuntura económica nacional e internacional e procuramos ver o impacto dessa mesma conjuntura, particularmente dessa conjuntura internacional, no Orçamento de Estado. Para hoje, vamos voltar para dentro e tentar ver de que forma as políticas do Governo estão refletidas nesse Orçamento de Estado. Conosco hoje temos Avelino Bonifácio, economista, a quem cumprimento. Avelino Bonifácio, bom dia. Bom dia. Hoje não temos Amílcar Monteiro, mas temos Pedro Ribeiro, gestor e inspetor tributário. Pedro, bom dia, agradeço a tua presença. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Posto isto, vamos iniciar imediatamente o debate com relativo atraso devido a problemas técnicos. Pedro Ribeiro, começo por ti, antes de pedir ao Avelino Bonifácio que me comente os 3 objetivos definidos pelo ministro Olavo Correia. Já vou até si, Avelino Bonifácio. Pedro, diga-me antes se 86 bilhões de escudos é muito dinheiro e quem financia o nosso orçamento. Ora, muito bom dia, ilustre jornalista, caro colega de painel, e saudações especiais aos nossos ouvintes. Ora, muito bem, primeiro fazer referência de que é um gosto estar a participar e dar a minha opinião enquanto cidadão e enquanto profissional, numa matéria que nos é relevante a todos, seja os cidadãos comuns e os que naturalmente precisam deste documento, que de resto é um documento político, um documento acima de tudo técnico e um instrumento de política de orientação do governo, que espelha ou deve espelhar o seu programa de governação, traduzido anualmente durante a sua legislatura, mas acima de tudo um documento técnico, um instrumento que interessa acima de tudo a um destinatário, que são as pessoas, sejam elas naturalmente singulares, as famílias, mas também as empresas, mas acima de tudo as pessoas, os cidadãos. E de resto fazer a referência de que este documento deve ser discutido sem complexos com a sociedade civil. A sociedade civil deve ser chamada a analisar, a discutir. Este documento é tão importante que não deve ser visto e dar o palco apenas a quem elaborou, ao governo, e também a quem deve naturalmente fiscalizá-lo, a Assembleia Nacional e outros intervenientes. Mas as pessoas devem participar sim de uma vez por todas na análise, na discussão do Orçamento Geral do Estado. É o dito famoso orçamento participativo, seja a nível local ou a nível central. Porque é neste documento orientador é que a vida das pessoas, pelo menos neste curto período de um ano, deve ser banalizado. Respondendo a sua questão, faço uma referência, são 86 milhões de contos, como devo fazer a referência, mas eu percebo, eu entendo o que é que queria dizer sobre isso. Do meu ponto de vista, não julgo que seja um montante elevado, até porque o montante aqui não é relevante. O problema maior é financiar essas despesas. Como todas as pessoas devem ter noção, o orçamento público, que tem certeza no orçamento público, exatamente são as despesas, não são as receitas.
A primeira coisa a ser calculada são as despesas. As despesas já se conhece, já sabem quais são as despesas. Mas as receitas, naturalmente, são previstas e não se tem certeza de as conseguir, de as arrecadar. Por isso que temos que ter muito cuidado nas previsões. Já ouvi quem explanasse de uma forma muito bem elaborada em tempos, o antigo governador do Banco de Cabo Verde, de resto um economista que dispensa comentários, mas o próprio FMI também faz referência às nações, aos Estados, que deve ter muito cuidado nas suas previsões. Não se deve ser o mais papista que o próprio Papa, mas também temos que ter cuidado com as previsões que se fazem. Designadamente no país já houve críticas, de resto construtiva, porque as pessoas estão atentas, a comunidade académica está atenta, as pessoas que utilizam essas informações estão atentos e os parceiros internacionais, designadamente o FMI, o Banco Mundial, o BAD e outros, a União Europeia e o próprio GAO no seu todo, o Grupo de Apoio Orçamental no seu todo, mas quer o governo destacar essas três que são referências nacionais para esses dados macroeconómicos que está em causa agora o Orçamento Geral do Estado. A única que realmente é levada, a instituição que é levada a sério é o Banco de Cabo Verde. Mas temos o próprio governo que elabora as suas estatísticas através do plano. Temos no Ministério de Finanças, já através da Direção Nacional do Plano. Temos o Instituto Nacional de Estatística, com a introdução de nova metodologia que tem levantado suspensões na sua interpretação e na sua implementação. E temos o Banco de Cabo Verde. E a prática nos diz que essas instituições de apoio a Cabo Verde, instituições financeiras de apoio a Cabo Verde, ou que pelo menos suportam o Cabo Verde tecnicamente, têm utilizado com veemência os dados do Banco de Cabo Verde. Mas é preciso que sejam harmonizados, porque se repararem, durante todo o ano temos recebido várias projeções dessas instituições, mas nenhuma delas se convergem. As previsões do governo não se convergem, as previsões com o do INE e vice-versa, e nem com o Banco de Cabo Verde, e muito menos com o do FMI e do Banco Mundial. A própria coordenadora residente do Banco Mundial fez referência a isso na sua última missão. De modo que o mais importante é ter critério, porque nas realizações das previsões devem ser observadas metodologia e técnicas assertivas, aprovadas cientificamente. Não basta lançar números, porque isto tem implicações, naturalmente, nas finanças públicas como um todo. Naturalmente, nas previsões que se fazem da inflação. Estamos todos lembrados do que aconteceu em 2000, no ano transato, em que tivemos uma inflação a galopar, e naturalmente crítica para a realidade cabo-verdiana de 8%, mas que nem o governo, nem o INE, nem outras instituições nacionais previam esta inflação. Pedro, de qualquer forma, o orçamento, enfim, embora já tenha sido apresentado à Assembleia Nacional para efeito de discussão e aprovação, há uma concertação pública nacional que está em curso. Sim, e tudo indica que, enfim, e me parece que haverá muitos subsídios que poderão ainda entrar e informar o documento. Eu estou em crer que do protagonismo que o governo tem dado ao seu orçamento, porque o orçamento julga-se dele, mas como fiz a referência, o orçamento é do povo cabo-verdiano, o orçamento são dos cidadãos, que são o verdadeiro destinatário do orçamento, mas eu acompanhei e, pelos vistos, será lançada vários ciclos de apresentação do orçamento por todo o país. E está em curso neste momento. Está em curso, acho bom, e é saudável que se tenha essa experiência,
E também creio que não se deve utilizar este documento apenas como um slogan e como um discurso do politicamente correto. E devem ser humildes em absorver, depois de análises sérias e sejam discutidas com a sociedade civil, com as academias, com as universidades e com outros parceiros, e levar a sério as reivindicações dos sindicatos e das classes profissionais, e que já se prontificaram a ir às ruas, classes como docentes e profissionais de saúde, que é um mau sinal para o próprio governo na implementação deste documento estratégico para o país. Deixa-me ouvir o Avelino. Avelino Bonifácio, enfim, começámos a ver na semana passada os 3 objetivos que o ministro Olavo Corrêa definiu para este orçamento, que tem a ver, portanto, com a estabilidade de rendimentos da moeda e da macroeconomia, mas também reformas, investimentos, geração de empregos, com aposta na economia inteligente, digital, verde e azul, de forma caracterizada e sustentada. E um terceiro objetivo é a proteção dos mais vulneráveis, através da coesão social e territorial. O que eu te pergunto, o que é que isso significa exatamente? Isso são objetivos tangíveis. Bom dia, José Mário. Bom dia, Pedro. É bom ter-te conosco aqui no debate. Esperamos voltar a tê-lo conosco mais vezes. Bom dia, senhoras e senhores rádio ouvintes. José Mário, eu responderei à tua questão, mas gostaria de fazer breves comentários à primeira participação do Pedro no programa. Antes de mais, lembrar de que a Autoridade Estatística Nacional é o Instituto Nacional. É o Instituto Nacional de Estatística, portanto, os números que devem prevalecer devem ser sempre os do Instituto Nacional de Estatística. Obviamente que há outras entidades sectoriais que podem ter informações, sobretudo preliminares, antes dos dados definitivos, que normalmente são publicados pela entidade estatística nacional, que podem e devem divulgá-los, mas que não se sobrepõem, portanto, aos dados do Instituto Nacional de Estatística. Segundo, fazer referência de que eu não considero que o governo esteja a discutir, a debater o orçamento com a sociedade civil neste momento, mas eu considero que o governo está a apresentar a sua proposta de orçamento à sociedade civil cabo-verdiana, precisamente para compensar um pouco o déficit de diálogo que o governo tem, porque o processo deveria ser feito anteriormente, porque o ciclo do orçamento inicia muito mais cedo. Eu acredito que entre pelo menos abril e maio o orçamento já está em processo de elaboração, e se o governo de facto quer ouvir e levar em conta a opinião dos diversos segmentos da sociedade cabo-verdiana, portanto, deveria auscultar esses segmentos nessa altura. E há um ditado que diz que quem decide por mim, sem mim, decide contra mim. Portanto, se o governo já elaborou a sua proposta de orçamento e tendo a maioria, portanto, confortável para fazê-lo aprovar no Parlamento, e tendo em conta o histórico que nós temos em Cabo Verde, das alterações que acontecem ou não acontecem a nível do Parlamento quanto ao orçamento do Estado, portanto, não é expectável que a proposta venha a sofrer grandes alterações no Parlamento. Portanto, eu compreenderia muito bem que o governo auscultasse o setor privado, as universidades, os sindicatos, os diferentes as diferentes representações profissionais, a sociedade civil, portanto, mais um processo que fosse de facto antes da aprovação prévia pelo próprio Conselho de Ministros da sua proposta e, obviamente, muito antes de remeter para o Parlamento. Indo à tua questão, Zé Mário, eu acho que o governo, através do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, está a fazer, do seu ponto de vista, bem o seu papel de passar uma imagem positiva, otimista em relação à proposta do orçamento, e caberá à sociedade civil, portanto, aos segmentos
inclusive nós aqui na comunicação social, portanto fazermos também o nosso trabalho e, na medida do possível, ajudar nós enquanto técnicos e usando os meios da comunicação social, ajudar a sociedade civil a compreender um bocadinho o orçamento de Estado, que é um instrumento, digamos, de compreensão não fácil para a generalidade do público, não é? Portanto, a estabilidade de rendimentos, portanto, dificilmente eu entendo a intenção que está refletida, portanto, nesses 3 objetivos que o vice-primeiro-ministro apresentou, mas obviamente que, indo para além das intenções, há que ver a possibilidade da efetivação, digamos disso. Falar da estabilidade de rendimentos nesse orçamento, dificilmente chegaremos lá, porque não tem havido reposição de poder de compra através do aumento salarial nos últimos anos, portanto, que acompanhe o ritmo de inflação. Mas vai haver agora em 2024? Vai haver um aumento, em princípio, de 2,4%, no entanto, contra uma inflação prevista, mas que dificilmente poderá ser alcançada, de 2,8%. Portanto, haverá um déficit de poder de compra face à previsão de inflação do próximo ano de 0,4%, não é? Mas o poder de compra vem, os trabalhadores têm vindo a perder poder de compra, portanto, ao longo dos anos. E nós não podemos ignorar um facto que, para mim, é o mais relevante, porque a inflação terá ficado no ano passado, ou poderá ficar no fim deste ano, se não me engano, em 6,5%, à volta 6,5%, 6,6% no final do ano. Mas essa é a inflação geral. Quando nós analisarmos a inflação por segmentos de produtos de bens e serviços consumidos em função do poder de compra dos estratos sociais, chegamos à conclusão de que o extrato social de menor poder de compra, que absorve a esmagadora maioria do seu rendimento nos bens e serviços essenciais, que são produtos alimentares, os transportes, a educação, a saúde, portanto, a inflação desses bens, em alguns casos, atinge 22%. Portanto, o que quer dizer que a perda de poder de compra desse extrato da população é muito superior à perda do poder de compra dos com maior nível de rendimento, não é? Portanto, a reposição nesse nível deveria ser muito superior. O Governo anunciou a subida do salário mínimo de 16 mil escudos na função pública e 15 mil no setor privado. Certo, portanto, em termos percentuais é um aumento considerável, mas quando analisarmos do ponto de vista absoluto é um aumento residual, tendo em conta que a base, o ponto de partida é extremamente baixo e os aumentos percentuais, quando a base é baixa, de facto não trazem grandes impactos a nível da população. Mas dizia eu, estabilidade de rendimentos dificilmente se conseguirá. Investimentos, dos 86 milhões de contos, sensivelmente apenas 15 milhões são destinados a investimentos, portanto o que quer dizer de que 50 e tal milhões são para despesas como é que se diz? Finalísticas e cerca de 16 milhões mais ou menos para apoio à gestão, etc. Portanto, no fundo são despesas de funcionamento, apenas 15% são para investimentos. E quando nós analisarmos do ponto de vista dos 4 eixos do orçamento, portanto, o eixo da economia, absorve apenas à volta de 14% dos investimentos. Portanto, uma economia, a sustentabilidade de uma economia, portanto, também deve ser vista do ponto de vista dos investimentos e não apenas das despesas,
porque são os investimentos que depois deverão, a prazo, gerar receitas para continuar a financiar as despesas de funcionamento. Portanto, continuamos a ser um Estado excessivamente consumista, não é? E que investe muito pouco. E do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, portanto, verificamos que o orçamento também, portanto, teve uma redução em termos de fundos, recursos afetos ao pilar ambiente, não é? Portanto, se não houver muita estabilidade em termos de rendimento para o grande público consumidor e não houver um aumento pelo menos significativo em termos de investimentos e continuarmos a financiar excessivamente as despesas de funcionamento e as despesas sociais, portanto, este é o terceiro objetivo, a tal proteção dos mais vulneráveis através da coesão social e territorial. Portanto, acredito que há um esforço do governo, portanto, na proteção dos mais vulneráveis com programas, do meu ponto de vista, até excessivamente assistencialistas, o que a prazo terá impacto também, porque eu entendo que sim, tem que haver proteção social, mas não assistencialismo excessivo. Pedro, ainda assim, esses valores, os tais valores destinados à extensão de subsídios para o desemprego e para os trabalhadores domésticos só serão conhecidos em 2024. Eu gostaria que me comentasse isso, mas também os três objetivos que o Ministro prevê relativamente ao orçamento. Esses aumentos, naturalmente, que ainda terão que ser assegurados na próxima, creio que deverá acontecer a reunião da concertação social. Junto ao Instituto Nacional de Previdência Social. E será naturalmente validada. Creio que também sofrerá alguma alteração à lei da proteção social, para absorver também a tal novidade que se quer dar aos subsídios de desemprego às classes mais vulneráveis, neste quesito as empregadas domésticas, mas naturalmente que tem que ver com a própria anuência da Previdência Social, e não me parece que seja também de todo algo inovador, porque deviam ser mais ambiciosos e estender isso a outras classes profissionais, designadamente aos agricultores e pescadores e a próprios criadores de gado. Mas é um bom passo e naturalmente que saúde esta iniciativa, mas como disse o meu colega bem, me parece também uma medida eleitoralista, uma medida que porventura pode criar expectativas e não serem salvaguardados. Quanto aos subsídios, quanto aos aumentos preconizados na proposta de orçamento, creio que não se trata de um aumento. Ali questões que têm que ser analisadas até do ponto de vista fiscal, porque de facto são aumentos irrisórios que não traduzirá efeito a essas pessoas, porque ainda continuam no mínimo de existência, estão isentos de pagamentos de impostos, porque são realmente salário mínimo, por isso que é mínimo também não pagam imposto, mas também porque são salários baixos e precários. E de facto, essas pessoas, se repararam, esses aumentos esvaziam-se com as contribuições à segurança social, porque são isentos de imposto, mas não são isentos de contribuição à segurança social. E como tal, devem ser também atendidas estas preocupações. Quanto aos objetivos, creio que os objetivos são ambiciosos, mas dificilmente serão atingidos. Estou a partir do princípio que ele está a dizer a verdade, que vai conseguir isso. Sim, eu já vi muita coisa. Eu acredito nas pessoas, mas também a experiência tem-me evidenciado que não é bem assim. Creio que, do ponto de vista macroeconómico, pode haver serem asseguradas com naturalmente presença dos parceiros
a evidenciar esta estabilidade macroeconômica, mas na estabilização de preços e rendimentos, dificilmente, como fez referência meu colega, dificilmente devem ser e dificilmente possam ser assegurados, porque de facto Cabo Verde tem um problema de política de rendimentos. Então não há rendimentos, não há salários. O país, Cabo Verde é um país de baixos salários. Não é por acaso que os jovens, as pessoas querem sair do país e fixar-se em outros territórios. Isto é um mau sinal para o governo, porque de facto, se foram criadas condições internas, as pessoas dificilmente terão necessidade de se ausentar. As pessoas só saem do país porque realmente não têm as condições mínimas de sobrevivência. E aí, fuga de jovens quadros, e preferencialmente jovens quadros superiores, e que o país está a perder uma boa camada uma boa porcentagem de massa cinzenta para procurar outras oportunidades. De facto é porque não tem salários, não há condições, não há incentivos à contratação que os fixe internamente. Quanto a outros objetivos que também estão aqui evocados, que é em termos de reformas, de investimentos, este é básico, este é uma questão de manual de economia. Sem investimentos não há crescimento. Prevê-se um crescimento modesto, crescimento de 4,7% na nossa realidade, a realidade da sub-região, é um crescimento modesto. Também não temos que estar ali a bater palmas como se fosse um grande crescimento. Não, é um crescimento modesto, como fez referência o FMI, o Banco Mundial, é um crescimento modesto. Mas na nossa sub-região temos que fazer analogia também, temos que comparar. Tem havido contração na sub-região dos 3,3%. Obviamente que Cabo Verde, o fato de estar a crescer é um bom sinal, mas não é um crescimento substantivo. Mas o crescimento faz-se, acima de tudo, com investimento. De facto, houve uma redução substancial no quesito aos investimentos e não se percebe. De facto, o orçamento, o Estado ainda continua gordo e pesado. Há várias infraestruturas que devem ser fundidas e não estão a ser fundidas. Há uma boa fatia do orçamento geral do Estado são consumidos internamente, despesa do Estado. E isto mostra que esses objetivos podem não ser smart. E permita também fazer uma referência ainda à estabilização quanto a esses objetivos. É preciso também perceber que não basta estabilidade macroeconómica. Esta tem que ser garantida também com estabilização económica. O que é que quer dizer isso? Estas políticas fiscais, que são nada mais do que o uso, a utilização dos gastos dos Estados, dos impostos, dos empréstimos do governo e dos subsídios e que fazem influenciar a economia, tem que ser assegurada no Orçamento Geral do Estado. Como? É preciso que se saiba e esclarecer de uma vez por todas quais foram os impostos que sofreram as alterações. Na política de rendimentos, é preciso que, com esses aumentos, mesmo sendo aumento do salário mínimo, porque de facto o país não conhece o impacto do salário mínimo ainda. Eu não conheço, não sei se o meu colega conhece, mas o governo ainda não deu ao mercado, não deu um sinal ao mercado e à economia qual é o impacto do aumento do salário mínimo. Não, é preciso se conhecer, porque tem que ter uns estudos substanciais para poder avaliar se realmente o aumento de 15, 16, 14 e 15 realmente faz referência e faz o eco e se traduz em economia a essas classes. E outra coisa é saber que impacto este Orçamento Geral do Estado tem para as empresas. Que impacto tem para as empresas? Qual foi o reforço à capitalização das empresas? As empresas devem estar incentivadas, devem estar munidas de subsídios para que realmente faça acontecer a economia. E o Orçamento Geral do Estado não tem que estar virado para dentro. Não é para o consumo do Estado, não. Ele tem que estar virado para ao mercado e para a economia. E para que haja a tal necessária
competitividade e produtividade, porque de facto nós temos um problema de competitividade. De facto, as empresas, como estão mal apoiadas, também muitas delas estão mal preparadas, diga-se de passagem, e não conseguem ter esta competitividade, e também há um problema maior que é de produtividade. Ainda se persiste e o nível de avaliação e de aumento salariais em Cabo Verde que seja indexado à inflação. Do meu ponto de vista, creio que estamos a incorrer ainda a erros crassos, erros de palmatório. Hoje temos que ser mais ambiciosos, temos que indexar isso a nível de produtividade. Como tal, devem ser criados instrumentos para que haja avaliação e que se atualize salários ao nível da produtividade e não apenas ao nível da inflação. Se me permitires, em relação às reformas, portanto, que é um dos objetivos. Que é um dos objetivos. Portanto, eu não consegui descortinar reformas estruturantes nessa proposta do Orçamento do Estado, não é? Portanto, para além, digamos, da narrativa descritiva da reforma, de facto eu não vejo nenhuma reforma estruturante nesta proposta de Orçamento do Estado. Aliás, nós não temos tido ao longo de algum tempo reformas estruturantes e estamos a pagar o custo de não estarmos a reformar. E se nós formos, por exemplo, analisar os índices de competitividade, nós perdemos competitividade em relação a vários outros países precisamente porque não estamos a reformar. E estamos a ter uma administração que é burocrática, que é pesada, que é custosa, que é ineficaz porque não estamos a reformar. Estamos a ter um setor da justiça que é consumidor de recursos, mas que não produz resultados. Estamos a ter um setor de segurança que é consumidor de recursos, mas que não dá resultados. Estamos a ter um setor da educação que é grande, que em termos quantitativos aparentemente vai, mas que em termos qualitativos não está a dar resultados que a sociedade e que sobretudo a economia precisa. Porquê? Porque não estamos a reformar. Portanto, este é um orçamento que mais uma vez falha porque não tem reformas que de facto o país e a economia carecem. Mas ainda assim prevê a geração de empregos com aposta na economia inteligente, digital, economia verde, são os tais conceitos modernos, né, de forma conectada e sustentável. A economia digital é aquela que ainda está por provar, pelo menos aqui em Cabo Verde, de que de facto nós podemos ser competitivos, mas em termos de emprego é claro de que não gera muito emprego. No entanto, se nós repararmos, é o segundo setor a seguir às infraestruturas que mais, portanto, a quem foi atribuído mais recursos neste orçamento do Estado. Portanto, eu não estou a contrariar essa opção, mas em termos de emprego não se deve esperar que desses investimentos venham a surgir muitos empregos. Podem, melhor, eu desejaria muito que surgissem bons empregos desses investimentos. Esperar, eu não posso dizer que espero, mas porque precisamente porque são investimentos que não se enquadram numa estratégia, numa opção estratégica, mas são investimentos pontuais, e nós já tivemos pelo menos 2 debates aqui no programa com participação do engenheiro Hélio Varela, em que ele contesta e demonstra a opção errada que o governo está tendo nesse domínio. Portanto, face a essa realidade, não é expectável que venhamos a ter também
bons empregos, mas que nós não teremos muitos empregos, eu não tenho dúvidas. Portanto, a redução da taxa de desemprego acontecerá de forma natural aqui em Cabo Verde, pelo menos no próximo ano, precisamente porque continuará a haver, portanto, a sair em massa de quadros do país para o exterior, o que a curto prazo, no meu entendimento, constitui um certo alívio de curto prazo em termos de pressão social sobre o governo. Muito bem. Pedro, há previsão de crescimento para 2024 na ordem dos 4,7%, já fizeste referência a isso, o que significa claramente uma desaceleração relativamente a 2023, que era um 5,7%. E lá o governo é cauteloso e avisa que é necessário fazer previsões cautelosas. Que circunstâncias internas levam o ministro a ser cauteloso, particularmente nessa questão do crescimento económico? Sim, na conferência de imprensa dada a propósito da apresentação da proposta do Orçamento Geral do Estado, o próprio Ministro das Finanças e Fomento Empresarial fez referência a isso e questionou até as previsões que estão e como estão a ser feitas em Cabo Verde. Creio que ele se posicionou bem sobre esta matéria, percebeu que tem que ter os pés bem assentes na terra, porque de facto o mundo global em que vivemos, dada a incerteza geopolítica, guerra na Ucrânia e agora com as tensões no Médio Oriente e das várias crises que o mundo enfrenta, Cabo Verde não está imune a isso novamente, e graças aos parceiros temos sobrevivido a isso, porque também o país vive de mãos estendidas. De facto, é preciso perceber e fazer uma previsão mais otimista e perceber que tem havido contração e que não terá este desempenho no próximo ano. De modo que uma taxa de crescimento de 4,7%, dificilmente o próprio governo assegurará isso. Se chegássemos a 4%, já é um bom desempenho, mas dificilmente ultrapassará os 4%. Estás de acordo, Evelyn? O Ministério das Finanças não tem sido feliz nas suas previsões nos últimos anos. O Pedro fez referência há bocado à taxa de inflação de 8% verificada contra a previsão que tinha inicialmente sido feita. Recordo agora de há quase 2 anos relativamente ao crescimento do PIB de 2021, portanto, que tinha sido feita a previsão na ordem de 6-7% de crescimento e acabou por crescer a 17,2% ou 0,3%, portanto, o que é um crescimento de quase 3 vezes superior ao crescimento inicialmente previsto, o que não abona a credibilidade das previsões do Ministério das Finanças, não é? Portanto, o Ministério não tem sido feliz. Recordar que já o Fundo Monetário Internacional, na sua previsão do início do mês de outubro, fez uma previsão de crescimento para Cabo Verde em 2024 de 4,4%, ou seja, 0,3 pontos percentuais abaixo da previsão do governo. E essa previsão do Fundo Monetário Internacional é uma previsão antes da escalada do conflito no Médio Oriente, que pela sua natureza, portanto, pode causar impactos também fortes sobre a economia cabo-verdiana e, portanto, diretamente, mas indiretamente através dos nossos parceiros. Portanto, há uma imprevisibilidade muito grande do ponto de vista da conjuntura internacional, portanto, o seu impacto na nossa economia, nomeadamente no financiamento do próprio Orçamento de Estado do próximo ano. Pedro, sim, ainda queria acrescentar a respeito disso, do tal crescimento, que me parece que ainda o governo está a tempo
dada que o orçamento está em fase de análise, apresentação, análise e discussão, obviamente, mas ainda está tempo de fazer certas absorções ao próprio documento final. Porquê? Porque, de facto, Cabo Verde, a inflação que está em voga em Cabo Verde e que tem decrescido é a inflação subjacente. A inflação cabo-verdiana é, sobretudo, a inflação importada. E Cabo Verde tem que ter muito... Eu creio que os nossos políticos, neste caso o governo e através do seu Ministro das Finanças, devem perceber que Cabo Verde não está isolado. Cabo Verde e tem que absorver essas adversidades, designadamente das tensões geopolíticas, porque há uma guerra em que tem consequência enorme para um país como para a África no geral, para o continente, mas para o Cabo Verde, que tem que ver com países produtores de cereais. É o caso da Ucrânia, a Rússia, e Cabo Verde tem que, dado os dados que foram apresentados recentemente pelo Banco Alimentar em Cabo Verde, projeta-se uma percentagem elevada da crise alimentar em Cabo Verde. 41% da população cabo-verdiana. Isto é crítico e tem que ser atendidas num Orçamento Geral do Estado, onde estão inscritas as verbas para fazer face a essas dificuldades. Este é o primeiro ponto. Há um outro ponto importante, que Cabo Verde teve uma fatura elevadíssima no ano transato com a importação dos combustíveis. Creio que 160 milhões de euros. Cabo Verde importa tudo. Guerra no Médio Oriente é um problema para o mundo, é um problema para a Europa, que é o principal parceiro comercial de Cabo Verde, e, consequentemente, um problema maior para Cabo Verde. E essas vulnerabilidades têm que ser asseguradas e Cabo Verde tem que perceber isso. E está a tempo de renegociar junto dos parceiros o próprio documento. E fazer face que também o crescimento económico de Cabo Verde tem que ser percebida atendendo ao tão almejado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Não estou a antecipar, porventura podemos discutir isso mais à frente, mas fazer a referência que o crescimento tem que ser tal, mas também da forma e assegurar a que o país absorva aquilo que foi acordado com a cúpula das Nações Unidas em setembro de 2015, para que possamos atingir, mesmo que seja em parte, os objetivos do desenvolvimento do milénio. E um dos problemas maiores do mundo e de Cabo Verde é a transição energética, transição climática, e Cabo Verde tem que ter muita atenção àquilo que significa com a importação de petróleo. Obviamente que na prática não importamos petróleo, importamos combustíveis, mas tem um custo elevado para as famílias, dada a contribuição exagerada e sem o retorno, sem a tal contribuição que se quer às famílias, porque para cada litro de combustível as famílias pagam 7 escudos e não é uma contrapartida, não há contribuição, não há benefício na prática para as famílias, nem para as empresas, obviamente, porque as empresas também consomem esse bem, mas e a qualidade duvidosa também dos combustíveis que se importam. E isto tem tudo a ver com o quê? Com aquilo que é, no fundo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que é o ambiente. Deixa-me ouvir o Avelino Bonifácio. Avelino, gostaria também que pesasses também no conjunto do que vais dizer, se passar os impostos de 18,4% para 19,3% do PIB, se é um fator agravador. Sim, ok. Eu queria
voltar a insistir um bocadinho nas previsões que são feitas pelo Ministério das Finanças e que constam da proposta do orçamento, neste caso em particular, vir portanto, trazer à tona a questão da inflação. Portanto, a proposta do orçamento prevê uma taxa de inflação de 2,8% no final de 2024. Portanto, se nós terminarmos este ano com uma inflação superior a 6%, portanto, chegar no final do próximo ano com uma inflação de 2,8% seria reduzir em mais de dobro. Portanto, não sou eu apenas a duvidar, portanto, o Pedro fez referência a bocado e nós já tínhamos dito isso no debate anterior, de que portanto, a nossa inflação é sobretudo inflação importada. Portanto, nós não temos grandes meios para influenciar, portanto, essa taxa de inflação. E continuam a verificar, ou aliás, aumentam neste momento os fatores externos para continuar a haver, portanto, essa inflação a nível internacional sobre os produtos que nós importamos em massa. Portanto, os bens de primeira necessidade, produtos alimentares essenciais, os combustíveis que portanto, na situação de Cabo Verde tem o impacto transversal em tudo quanto nós consumimos, porque é do combustível que produzimos energia, que por sua vez, portanto, nós utilizamos até para produzir a água. Portanto, todos esses bens consomem energia e o aumento do preço de combustível aumenta todos os bens e todos os serviços. Portanto, eu creio que a proposta do orçamento não acautela suficientemente esse fator indutor da inflação externa, portanto, ao prever uma inflação de 2,8%. E já agora lembrar que pela primeira vez este ano o Conselho das Finanças Públicas emitiu o seu parecer sobre o Orçamento do Estado. O Conselho foi criado recentemente pelo Governo, portanto com pompas e circunstâncias, sim. E apesar de estar ainda num processo que eu diria de instalação, emitiu o seu primeiro parecer, que eu admito ser um parecer que será melhorado ao longo dos anos, mas é o próprio parecer que põe em causa, portanto, essa taxa de inflação do governo, chamando a atenção do governo de que essa taxa portanto, não é atingível. Voltando, José Mário, à questão dos impostos, 18,4% para 19,3%. Eu devo reconhecer e, de certa forma, tirar o chapéu a este governo, porque este governo tem conseguido aumentar a arrecadação dos impostos no país, o que, do meu ponto de vista, é bom. É bom porque o financiamento da economia, portanto, exige recursos, e os recursos devem ser, sobretudo, preferencialmente obtidos através dos impostos, mas também dos ativos, portanto, do rendimento dos ativos que o país tiver. Portanto, esse aumento tem a ver com o alargamento da base, da capacidade de arrecadação. Portanto, é aí que eu quero, digamos, de certa forma, reconhecer a capacidade do governo em alargar a base, em aumentar a sua capacidade de arrecadação de receitas, mas também tem sido com agravamentos, não é? Com agravamentos. Portanto, aí pode ser menos bom para a economia, mas há um terceiro fator que eu quero realçar, sobretudo numa perspectiva de precaução, que tem a ver com os investimentos que foram realizados no passado e que beneficiaram e ainda continuam a beneficiar, de certa forma, de incentivos, de isenções, mas que paulatinamente vão deixando de ter incentivos, vão deixando de ter isenções e começam a pagar os impostos. Portanto, isso por um lado é muito bom, por um lado não, é bom, eu tiro por um lado, apenas chamar a atenção de que nós temos que continuar a ter investimentos
para que, mesmo beneficiando de incentivos neste momento, a prazo, portanto, venham a contribuir para a economia. E a realidade nos tem mostrado de que não tem havido investimentos privados consideráveis aqui no país, a par de alguma contenção, redução dos investimentos públicos também. Pedro, muito bem. Esse agravamento de que refere o Avelino, resultantes, portanto, de os impostos passarem de 18,4% para 19,3% do PIB, recaem sobre quem? Sim. Antes de responder a sua questão, também enaltecer a boa performance fiscal, que de facto tem sido, desde os últimos 3 anos, Cabo Verde tem arrecadado muito. A adequação de nível de fiscalidade é considerável, mas se reparar, ainda há um gap. Podia-se arrecadar muito mais, caso houvesse condições para que tal aconteça, porque de facto há um gap ainda muito elevado que não se conhece, porque creio que, eu não conheço o estudo, mas eu tenho essa percepção de que há um gap do IVA muito elevado ainda. Podia-se cobrar muito mais em termos de IVA, mas também fazer a referência que não basta arrecadar por arrecadar. E como eu fiz a referência em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, urge criação da fiscalidade verde no país. Cabo Verde arrecada o que é isso de fiscalidade? Fiscalidade verde, um imposto agressivo, designadamente a segmentação tabaco, álcool, combustível e a tal transição, a tal mobilidade elétrica que se tanto fazem publicidade. Mas não basta também mobilidade elétrica, porque mobilidade elétrica, veículos elétricos também emitem, poluem. Não é correto dizer-se que esses veículos não poluem. Qualquer pessoa que entende de engenharia do ambiente sabe que é errado. Tanto mais que para produzir energia que irão recarregar, portanto, térmica, nós utilizamos combustível. Mas isso é errado quando vejo ainda nos órgãos de comunicação social que na tal mobilidade elétrica que se quer implementar, com a propaganda que se faz, que os veículos elétricos não emitem CO2. É errado. Eu estou a falar porque antes de ser gestor, eu sou engenheiro técnico do ambiente, sei muito bem do que estou a falar. E não é emissão zero, primeiro. Mas também, por além da tal mobilidade, já é um passo, mobilidade elétrica, mas é preciso também que tenhamos mobilidade verde. E isto tudo tem a ver com fiscalidade. Há certos segmentos que devem ter impostos agressivos. Cabo Verde arrecada mensalmente cerca de 1 milhão de euros com venda de tabaco. Mas temos que ver na prática qual é o contributo que tem a fiscalidade nesse segmento. Temos que também perceber, como eu fiz a referência, na importação dos combustíveis. E temos que perceber e atender atempadamente, desculpa a redundância, da poluição sonora que se vive na cidade da Praia. Os veículos, designadamente automóveis, que se conhecem no país, devem naturalmente ter um imposto mais agressivo. Mas como fiz a referência, no âmbito fiscal tem havido essa performance fiscal, mas podia-se também arrecadar mais, dado o tal impacto, como fiz referência do gap do IVA, que é preciso conhecer. É preciso fazer estudo para entender isso. Não basta dizer que o gap é X ou Y, porque é preciso fazer estudo para perceber isso. Também não basta dizer que os impostos vão aumentar, vão passar de 18,4% a 19,3% do PIB, porque a previsão que se faz da arrecadação de impostos, de acordo com o documento que temos, que de facto é um bom instrumento, mensalmente agora, que o governo tem implementado, que é o tal relatório de execução orçamental mensalmente,
e mostra que das previsões que fazem as arrecadações dos impostos fica muito por arrecadar. E é preciso ter isso em conta. E quanto perguntei essas incidências de que se refere o Avelino em resultado desse aumento dos impostos de 18,4% para 19,3%, quem irão recair sobre que setores? Exatamente sobre quem? Sim, o imposto relevante para todos os Estados é o IVA. É o imposto indireto, é um imposto facilmente de se conseguir, mas que é preciso também perceber que, dada a arrecadação ao nível de fiscalidade, que é um nível adequado para a nossa realidade e realidade da sub-região, mas ainda estamos muito aquém de certos países, como Seychelles, as Ilhas Maurícias, e temos que perceber que para que haja investimento, como fiz referência e também o meu colega, para que se atinja o tal crescimento de 4% ou mais, é preciso também que se crie e condições às empresas, porque quem faz os investimentos são as empresas. Muito bem. Deixe-me colocar-vos uma última questão, tendo em conta que estamos num ano pré-eleitoral, e enfim, há sinais de greves e manifestações envolvendo particularmente a classe médica e os professores que já deram um sinal. Como é que vocês preveem a situação económica e social também para 2024? Sim. Só para terminar isso, porque isto é importante. O que eu quero dizer com isso? Que urge redesenhar de uma redução da carga fiscal também, designadamente ao IRPS. Há espaço fiscal para redução da carga fiscal, exatamente para incentivar as empresas ao investimento. Mas também mesmo ao nível do IVA. Fazemos referência à política de rendimentos, mas já temos a anterior ministra, a ministra de então, Cristina Duarte, teve uma ousadia que, do meu ponto de vista, ela não foi feliz. E esta prática não será feliz, mas este governo tem seguido este modelo, que é a utilização da taxa única de 15%. Cabo Verde tem uma especialização económica, que é o turismo. Cabo Verde tem que ter outra especialização da economia. Temos que ir além do turismo, serviço turístico. Mas, em relação ao IVA, as pessoas que realmente estão a beneficiar os ditos aumentos salariais, essas pessoas têm um custo acrescido, porque é nessas classes que se vivem, que se percebem realmente que o IVA 15% são mais penoso para as famílias com baixo rendimento. Sim, temos que acelerar, Pedro. Exatamente. São as pessoas com menos rendimento. Sim, continuamos. Não, queria ver a tua previsão para a situação económica e social. E 2024, tendo em conta essa onda já manifestada de greves, manifestações, etc., com a classe médica a dar um sinal e também os professores. Sim. Sobretudo, tendo em conta que estamos no ano pré-eleitoral, não é? O orçamento, de alguma forma, está virado para lá. Sim, eu creio que também, sem complexo nenhum, até porque as pessoas Tens um minuto, mais esclarecidas já perceberam isso, que esse orçamento tem um foco eleitoral, obviamente, porque basta ver que também foi ali uma novidade do governo, que houve um acréscimo de 9%. Os municípios vão ter um financiamento de 4 milhões de contos. E numa situação em que as classes mais eminentes da sociedade estão a reclamar melhores salários, melhores condições de trabalho, que são os professores, os profissionais de saúde, e o governo, do meu ponto de vista, deve sentar à mesa e discutir e perceber realmente a reivindicação dessas pessoas, porque de facto não são profissionais quaisquer, são profissionais de saúde e são profissionais de educação, e o país precisa ter uma educação de qualidade. Primeiro, eu considero natural que um governo tenha um orçamento que leve em conta o ano eleitoral. Portanto, anormal seria não fazer isso, não é? Portanto, agora, quanto à tensão social que se verifica, eu acho que o copo tende a encher. Portanto, não é de agora. Eu entendo que, inclusive,
as expectativas que foram criadas, foram geradas na população e que não têm vindo a ser concretizadas ao longo do ano, levaram a essa situação, e o governo não teve capacidade suficiente para evitar que alguns focos que surgiram nos últimos tempos, nomeadamente os aumentos no BCV e a intenção dos aumentos nas contribuições, ou melhor, nas receitas do Estado, acabaram por agravar, digamos, essa situação que, de resto, era expectável. Duas palavras em relação à dívida pública, ou melhor, ao serviço da dívida. Esse é um elemento importante, porque é de se registar com muita preocupação que cerca de 30% do orçamento do Estado vai ser destinado ao pagamento do serviço da dívida. Portanto, cerca de pouco mais de 13 milhões de contos para o serviço da dívida interna, que representa apenas 1/3 do estoque da dívida, mas absorve praticamente, ou melhor, absorve ligeiramente mais serviço da dívida do que a dívida externa, que representa cerca de 2/3. E eu tenho criticado isso desde há muito tempo. Eu não poderia deixar essa oportunidade, porque eu acho uma péssima opção do governo endividar no mercado interno, prejudicando a economia nacional, em vez de se endividar no mercado externo em condições muito mais vantajosas. Os privados ficam com menos com consequências que estamos a ver neste momento. Vou fazer só uma correção ao meu grande amigo Bonifácio. 20 segundos. Houve sim aumentos salariais no Banco de Cabo Verde em relação ao Ministério das Finanças, designadamente à Receita do Estado. Intenção. Sim, mas não são aumentos. Não haverá aumentos salariais na Direção Nacional da Receita do Estado. Está-se a fazer a educação e regulamentação da distribuição da remuneração acessória, mas não são aumentos. Aqui o Pedro está a defender a dama dele. Não sei, mas está a defender também a realidade, porque de facto o que tem passado à sociedade, e de uma forma até cruel, é que haverá aumentos na Direção Nacional da Receita do Estado. Mas não vai haver, porque de facto os inspetores tributários, os técnicos e a própria Direção Nacional da Receita do Estado já recebem esse valor. Muito bem. Foi, portanto, mais uma edição de Economia Viva. Tivemos aqui Avelino Bonifácio e Pedro Ribeiro. A todos agradeço, com a equipa técnica de Érica Santos, Tiago Ribeiro, Helen Lopes e Ivandro Mendonça também. José Mário Correia na condução deste debate. De todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia.